Graça e paz, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Então, estou estudando sobre justificação a semana inteira, a doutrina central da Igreja Protestante e a doutrina central da Igreja de Jesus Cristo. Nós somos justificados, ou seja, considerados justos diante de Deus pelo sangue de Jesus, Romanos 5:9. Somos justificados, ou seja, a justificação vem até nós pelo ato de justiça de Cristo, Romanos 5:18 e 19. E ele é o nosso representante federal, assim como Adão foi o representante de todos que caíram. Jesus é o nosso representante federal. Então, Jesus é o meu representante e tudo que diz respeito a ele foi imputado na minha conta. Assim como Adão não fez nada, para receber a desgraça da morte que veio por Adão. Então eu recebo agora por Jesus Cristo a vida, e todas as benesses que vêm da cruz de Cristo. Estudar isso é fundamental para a nossa fé e saber também que o Senhor nos dá essa capacidade, essa fé também, toda a suficiência de raciocinar, de pensar, vem de Deus. Então John Robbins ele faz um artigo sobre justificação e julgamento. Está lá na página da Trinity Foundation.org, jornal de número 117, se você quiser ler diretamente lá. Eu vou lendo aqui e vou comentando. Por que eu escolhi o John Robbins? Porque os clarkianos eles são mestres na questão de justificação. Eu acho a lógica deles precisa, a dedução lógica, a defesa deles da doutrina da justificação, principalmente sempre que aparece alguém com uma ideia nova e estúpida, negando a doutrina da imputação ou negando o perdão dos pecados, os clarkianos são os primeiros a defenderem a doutrina da justificação. Isso é bom e saudável. Então eu vou ler aqui o artigo do John Robbins e vou comentando conforme. Então John Robbins, John W. Robbins, justificação e julgamento. Então o texto é o seguinte que ele vai abordar: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos os demônios em teu nome e não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Eu então vos declararei a eles, abertamente: eu nunca os conheci, apartem-se de mim, vocês que praticam ilegalidade. Está aqui no original, vocês, praticam ilegalidade, ou seja, iniquidade. Essa passagem da Escritura é amplamente mal compreendida. Isso aqui é o John Robbins falando, Ele diz que a passagem da Escritura é amplamente mal compreendida. O batista John MacArthur, o cristão reformado Norman Shepherd e o Papa João Paulo II interpretam mal essa passagem. Então, para o John Robbins, tanto o John MacArthur quanto o Norman Shepherd e o Papa João Paulo II interpretam errado a passagem de Mateus 7, 21, 23. E vamos analisar por quê. E nós vamos ser livres da condenação da lei que Jesus nos resgatou. Então vamos lá. Interpretam mal essa passagem e interpretam mal essencialmente da mesma maneira. Então o John MacArthur, o Norman Shepherd e o Papa João Paulo II, o John Robbins na época que escreveu esse artigo, diz que eles interpretam mal a passagem de Mateus 7, 21, 23 e da mesma forma. Ou seja, o católico romano, o reformado e o batista interpretam errado. Então ele vai explicar por quê. Todos eles, batistas, reformados e humanistas, apelam para o versículo 21 pela mesma razão. Ele parece ensinar salvação fazendo, ao invés de meramente crer. Ou seja, salvação fazendo aqui, a palavra doing em inglês é por prática, por ações. Então, parece ensinar a salvação por prática, por obras, e não por crer. Afinal, Jesus disse que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão nos céus. Então, eles colocam a salvação como sendo algo que você faz, não por fé. E o John Robbins indignado, não, estão errados. E ele diz que o MacArthur, o Norman Shepherd e o Papa João Paulo II erram nessa interpretação. Ele vai explicando. Em seu livro O Evangelho segundo Jesus, John MacArthur cita essa passagem e afirma: a fé real está tão preocupada em fazer a vontade de Deus quanto em afirmar os fatos da verdadeira doutrina. Página 189 em inglês. A fé real, a fé salvadora, de acordo com MacArthur, tem tanto a ver com fazer quanto crer.
pois Jesus trouxe a mensagem de obras, página 79. Em seu livro, Chamado para a Graça, em inglês Call of Grace, Norman Shepherd nos diz, esse é um reformado, que a consequência da desobediência é a exclusão do reino dos céus. Então, página 49 do Call of Grace. Esse reformado prega que se você desobedece, então Deus te exclui do reino dos céus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Esse é um teólogo reformado chamado Norman Shepherd. Né? E o John MacArthur, né, falou aquela outra coisa. Portanto, um crente pode ser excluído do reino por sua desobediência, porque a fé por si mesmo não é o suficiente. A fé por si só não é o suficiente. Isso quem fala é o John Robbins, ok? Ele diz que eles estão ensinando isso. A fé deve-se adicionar à fidelidade à aliança, ele ensina. E a declaração mais eloquente dos três, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 18:21, cita Mateus 7:21 como suporte bíblico para a sua declaração de que em todas as circunstâncias cada um de nós deve esperar, com a graça de Deus, perseverar até o fim e obter a alegria do céu, como recompensa eterna pelas boas obras realizadas com a graça de Cristo. Observe que o Catecismo Católico menciona a graça 2 vezes nessa única frase. Muitos não católicos têm a impressão errônea de que a Igreja-Estado romana ensina a salvação por obras separadas da graça de Deus e de Cristo. Mas isso não acontece. E esse parágrafo reflete o seu ensino de que todas as boas obras que os cristãos fazem são feitas, né, pela graça de Deus e de Cristo. Então a Igreja Católica ensina isso. Essa má representação e má compreensão da doutrina romanista contribuíram para, ou é a causa, né, de uma má compreensão da doutrina bíblica. Nossas obras, nosso fazer, a Bíblia ensina, não contribuem em nada para a nossa salvação. Isso é o John Robbins está falando. Em nada. Eles não são um instrumento para a nossa justificação, nem uma condição para a nossa salvação. A diferença entre a Bíblia e Roma não é que Roma ensina a salvação pela fé e obras sem graça, enquanto a Bíblia ensina a salvação pela fé e obras com graça. A diferença entre a Bíblia e Roma é que a Bíblia ensina que a nossa salvação não depende de obras, sejam alegadamente feitas pela graça de Deus ou não. Enquanto Roma afirma que nossa salvação depende, em parte, das nossas obras. A Bíblia, portanto, afirma é o sola fide, e Roma nega. Isso aqui é John Robbins, ok? Então agora ele vai expor, né? Voltamos ao texto. Acho que vai dar tempo de eu terminar esse artigo, é bem curto. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. John Robbins diz. À primeira vista, o versículo 21 parece dizer que a diferença decisiva entre aqueles que são excluídos e aqueles que são admitidos no reino dos céus é a diferença entre profissões vazias e praticantes reais da palavra de Deus. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que realmente fazem a vontade do Pai, que são admitidos no céu. No versículo 21, Jesus parece estar fazendo a mesma distinção que Tiago faz em 2,14. Que aproveita, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras. A fé pode salvá-lo? Essa fé pode salvá-lo? O contraste de Tiago é entre a pessoa dizendo com seus lábios, mas não da evidência de sua fé em suas obras. Mas ao contrário de Tiago, Jesus não menciona explicitamente a crença no versículo 21. Ele menciona fazer ou seja, praticar e falar, ok? Ele não fala sobre crença, Jesus está falando sobre falar e praticar, afirmando que fazer a vontade do Pai Celestial é necessário para entrar no reino dos céus. Mas dizer Senhor Jesus não é o suficiente. Novamente, à primeira vista, o versículo 21 parece contradizer versículos como Atos 16:31. Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É aqui que eu farei para herdar a vida eterna. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Atos 16:31. Romanos 3:28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé a parte das obras da lei. E Efésios 2:8-9. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E muitos outros versículos que negam a salvação, que ela vem pelas obras. Com licença. Tudo? Boa tarde. Boa tarde.
Eu passei na imobiliária do Thiago Rodrigues. É o irmão do Diego. Isso, ele indicou para minha pessoa passar aqui e oferecer aí pro... Depois eu continuo aqui.